Amém. Bom dia, irmãos. Estende suas mãos para o altar e vamos orar em favor do pastor Ezequias. Tem nos abençoado com a exposição bíblica. Nós temos aprendido muito com o nosso querido pastor e que Deus, mais uma vez, nesta manhã, possa usá-lo poderosamente. Obrigado a Deus pela vida do nosso querido pastor Ezequias. Obrigado a Deus pelo que Ele representa para nós, para a sua igreja, para a nossa denominação, para a nossa conversão. E muito obrigado porque, mais uma vez, Ele se colocou à tua disposição para nos abençoar através dessa exposição bíblica. Usa-o poderosamente para a glória do Teu nome. E que saiamos mais uma vez deste lugar, edificados pela Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridão. Bom dia, queridona. Privilégio enorme, enorme, enorme de compartilhar mais uma vez de exposições da Palavra de Deus que são caras ao nosso coração. E dessa feita, na segunda carta de Paulo a Timóteo, nessas 3 manhãs, espero que você retorne sempre, hoje, amanhã e quinta-feira. Antes, me pediram para estar fazendo divulgação de alguns livros. Vou fazer desse que conheço e tenho realmente trabalhado nele já há algum tempo, o Drama das Escrituras, encontrando o nosso lugar na história bíblica, de mestres que têm realmente nos ajudado a entendermos de que a leitura da Bíblia, e sobretudo para nós, expositores, precisa ser feita a partir da grande narrativa, ou da metanarrativa. A Bíblia é o livro de Deus. A Bíblia não é uma série de textos aleatórios. Tem uma sequência temática, tem um argumento central de cada livro, tem o argumento do livro, da Bíblia como inteiro, há o contexto imediato, contexto histórico, contexto literário, e há um contexto bíblico também. Em português, já temos vasta literatura, eu posso assim afirmar, nesta área. E o Drama das Escrituras, do Greg Bartholomew e o do Michael Gowen, realmente é uma referência, uma leitura que não é densa, pode ficar tranquilo que não vai te dar sono, salvo se você estiver em pecado, e você vai conseguir ler e bem, e acompanhar bem também, tá ok? Ele trabalha a história bíblica a partir ele chama isso de drama, em 6 atos: criação, pecado, Israel, Cristo, igreja e nova criação. Recomendo, tranquilo, você que é de uma teologia pactual, você que é dispensacionalista, você que nem sabe o que é, vale a pena ler esse livro aqui, porque isso vai lhe dar realmente uma boa instrução. Também me foi dado a indicar um livro que eu não li, mas que já está no meu radar já há algum tempo, e não li, foi lançado o ano passado, A Liderança Pastoral, de Timothy Witzmer. E esse livro trata de 6 elementos, ele vai trabalhar, deixa eu conferir aqui, se são realmente 6, né? 7 elementos essenciais de um ministério pastoral eficiente. É uma teologia pastoral, pelo que eu entendi de Vida Nova, é uma teologia pastoral. E a gente precisa de livros nessa área, sobretudo que não versem apenas a história. E ontem o nosso missionário falou de gente que, quando vai contar a experiência, fala há 50 anos atrás, não é? Há 30 anos atrás. Então, esse livro é uma proposta realmente atual, embora também historicizada, como pesquisador que este autor nessa área, e que os capítulos finais dele, essencialmente, tratam de implicações assim muito práticas para o nosso ministério, para a nossa liderança. Nós precisamos, amados, com tristeza eu conto isso para vocês. Um dia eu ouvi um colega falando, com todo respeito, amados,
Não tome a minha fala como depreciativa, é apenas porque o tempo que a gente está vivendo está esquisito as coisas mesmo. Um pastor teve coragem de falar que pastor que não é formado em psicologia não pode cuidar de pessoas. Isso é um atentado, amados, porque os pastores, desde os puritanos, eles eram chamados cura de almas. E é sabido que na história eram os terapeutas que sempre indicaram os seus pacientes aos pastores. Hoje está sendo o contrário disso. A essência do cuidado de almas é o ministério pastoral, gente. Não se envergonhe de ser pastor. Se você não tem título nenhum, não tem formação nenhuma, mas você é pastor no interior lá da roça, ninguém te vê, Deus está te vendo, você está fazendo um trabalho extraordinário. Só compre esse livro aqui, se você tiver recurso. Se não tiver, peça a Deus que providencie alguém para lhe fazer uma doação generosa e leve esse livro. Eu não sei quanto está aqui, eu não vou falar de preço, mas vai ali no stand de Vida Nova, tá ok? Então, feito esses anúncios, abra sua Bíblia na carta que vamos estar trabalhando aqui. Que responsabilidade, amados e amadas, compartilhar da palavra de Deus na segunda carta a Timóteo. E a minha proposta vai ser trabalhar nessas 3 oportunidades, 3 sessões, 3 porções dessa carta extraordinária, onde nós encontramos as últimas palavras do apóstolo Paulo. Eu já tenho dito, amados, em alguns lugares, de que as últimas palavras de um homem são as mais importantes de toda a sua vida. As pessoas guardam, geralmente, as últimas palavras são as mais determinantes para falar sobre o significado da vida, da sua vida. Paulo, em 2 Timóteo, mas Paulo não tem esperança nenhuma mais. Paulo não tinha esperança nenhuma de sobreviver, que eu digo. O seu ministério chegou ao ocaso. É interessante, amados, uma diferença marcante que a gente vê quando sai de 1 Timóteo e vai para 2 Timóteo. O tempo ali é muito tênue, é muito pouca coisa. Paulo é preso domiciliarmente, aproximadamente no ano 60, 62. Sempre, eu digo aqui, cronologia, vamos sempre trabalhar um lastro. Ele é solto rapidamente, dá tempo dele visitar alguns lugares, ele vai a Éfeso, encontra-se com Timóteo, vê como é que está a situação, depois ele é preso em Troade. Acredito que 2 anos ele ficou preso em casa, e vamos colocar aí 2 anos nesse período. Ele escreve, aí os estudiosos entram em discussão, se escreveu Tito primeiro e depois 1 Timóteo, se escreveu 1 Timóteo ou Tito, a gente não vai entrar nessa briga, mas Paulo, depois de algum tempo, é preso sim naquela cova mamertina, naquela prisão insalubre. Quando as cheias chegavam, enchentes, a água subia fétida e trazendo as suas enfermidades, as suas doenças sazonais. Paulo está mal, Paulo está alquebrado. Paulo tem pouco mais de 60 anos de idade, amados, possivelmente entre 60 e 62 anos de idade, mas o seu corpo é de um velho. A cronologia do ministério de Paulo, amados, eu sigo aqui a linha do tempo proposta por John MacArthur. Paulo teria se convertido no ano 34 depois de Cristo. Em 47, 48, ele faz a sua primeira viagem missionária. Em 61, ele é preso em Roma. Uma matemática simples, amados, que a gente faz aqui, que seu ministério foi curtíssimo. Curtíssimo. Paulo não teve 15 anos de ministério, amados. Não teve. Paulo era um leão, um touro.
Ele fez muito, ele esticou demais a corda. Paulo esticou demais a corda. Paulo foi em todos os lugares que Deus havia mandado ele ir e mais um pouco mais. De 61 que ele é preso domiciliarmente em Roma, aconteceu esses episódios que ele sai, depois ele volta preso, e a morte dele, em datação aqui de MacArthur, sugerida por ele, foi entre 64 e 66. Paulo, a situação dele piorou muito, irmãos, muito. Ele não é mais um homem livre, fazendo planos para o futuro, ele não sonha mais em sair daquela prisão, daquela situação. Me permita essa expressão, Nero está no seu cangote. Ele sente o bafo de Nero no seu cangote. Nero já havia ateado fogo em Roma, você sabe disso, atingindo 10 bairros da cidade, já havia acusado os cristãos, ele era a bola da vez. Ele sabia disso. Mas a mente de Paulo ainda fervilhava em altas expectativas a respeito do prosseguimento do seu ministério, através de obreiros fiéis. E aprove a Deus, amados, e a nós também, que Paulo focasse em Timóteo, nesse último momento da sua vida. Ele é prisioneiro sem esperança humana. Ele não tem esperança de absolvição final. Ele é um homem resignado. Ele é um gigante que estava para cair de pé. O espírito dele é indomável. A fé dele estava sendo posta à sua maior prova e mostrou-se altamente adequada. Ele quer chamar Timóteo para junto de si. A carta de Paulo a Timóteo, a segunda, é um apelo por lealdade. Paulo está dizendo, Timóteo, chega junto comigo. Por isso que a temática da primeira exposição hoje, dos versículos 1 a 14, eu vou pegar essa frase. Cada exposição eu vou pegar uma frase que eu julgo ser central. Essa de hoje é: participe comigo do meu sofrimento. Participa comigo, Timóteo. Timóteo, chega junto. É uma carta passional. As implicações emocionais podem ser claramente detectadas aqui. É uma carta, amados, que se não houvesse a situação trágica a qual ela foi gerada, ela não seria desse jeito, ela não seria produzida como tal. Nós estamos diante, amados, e o comentário bíblico Bickle vai concordar, é uma mensagem de adeus, de alguém que sabe que a morte está muito próxima. Eu não sei se você já leu alguma coisa dele ou se você tem algum preconceito a respeito dele, mas uma das maiores autoridades vivas do Novo Testamento, N.T. Wright, vai dizer de que a imagem que temos ao deixar essa carta íntima e pessoal é de um homem que está enfrentando sérios contratempos e provavelmente a morte, cercado de problemas e ansiedades, mas que, apesar de tudo, está determinado a manter cada pequeno aspecto de sua vida em contato com o Evangelho, com a proclamação real de Jesus como Senhor. Ele é alguém que está sob o domínio no mundo presente, no mundo de César, mas ele é um empolgado cidadão do mundo por vir, o mundo de Jesus. Quando a gente vai lendo a carta, a segunda carta de Timóteo, a gente vai ouvindo de que, olha, esse homem está vendo além. A divisão da carta, me permita propor aqui a estrutura que eu identifico na carta, tirando a saudação, 1 e 2, e as despedidas, 4, 9 a 22, o cerne da carta pode ser resumido do capítulo 1, versículo 3 a 2, ao capítulo 2, 26, ao final do capítulo 2, numa expressão assim, Paulo apela para que Timóteo seja forte. Timóteo, seja forte.
Timóteo, tenha brios. Timóteo, encare a dureza do ministério. Eu leio essa primeira parte, o capítulo 1 e capítulo 2, mais precisamente 1:3 até o final do 2, por ser aí, excetuando a saudação, como se Paulo estivesse dizendo para Timóteo: Timóteo, quem lhe disse que o ministério pastoral seria fácil? Quem te iludiu? Você assistiu isso onde? Foi algum programa da Universal? Foi algum da... Onde você ouviu, Timóteo? Você está ouvindo muito esses caras, esses neoapóstolos, esses pseudo-apóstolos. Você está curtindo muito eles, você está ouvindo muito coach, rapaz. Quem disse que seria fácil? Fazer a coisa certa não significa que a sua cabeça vai deixar de estar a prêmio, Timóteo. Falar o evangelho não significa que a sua igreja vai bombar, Timóteo. Me siga, Timóteo. Participa comigo do sofrimento. E aí a segunda porção da carta, repito, excetuando as despedidas de 4:9 a 22, que a gente vai ver no último dia dessa semana, se o Senhor nos permitir, porque até na despedida há implicações assim pastorais incríveis. Capítulo 3, 1 a 4:8. Eu faço esse recorte do 4:8. Paulo está dizendo: Timóteo, olha para frente, Timóteo. Mas eu quero que você veja o que eu estou vendo. Vai valer a pena, Timóteo. A recompensa está chegando. A recompensa está chegando. Permanece naquilo que você tem aprendido, porque vai lá. É que Paulo não conhecia Hudson Taylor, obviamente por uma questão cronológica, mas Hudson Taylor falou isso perfeitamente quando ele disse naquela frase célebre. E eu entendo, amados, que a grande ideia do livro inteiro, eu pego emprestada a frase de Hudson Taylor. Confie nisso. A obra de Deus, feita da maneira de Deus, nunca terá falta do suprimento de Deus. Me permita sintetizar a segunda carta de Paulo a Timóteo. Espero que você não vá embora depois disso, que eu já falei tudo. A essência da carta pode ser resumida nessa frase de Hudson Taylor. Repetindo: confie nisso. A obra de Deus, feita da maneira de Deus, nunca terá falta do suprimento de Deus. Então vamos à nossa primeira porção da semana. Capítulo 1, versos de 1 a 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo: não fui eu que quis, eu nunca quis isso. Pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida eterna em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, do Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados eu sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar eu lembro de você nas minhas orações. Eu lembro de você nas minhas orações noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, aquela fé simples, amados. A mesma que primeiramente habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, estou certo de que habita também em você. Por esta razão, eu venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus. Pastor, Deus está dizendo para você nessa manhã, talvez tenha alguma coisa morta aí dentro de você. E reavivar é isso, né? Aquilo que estava vivo e morreu. Então precisa de reavivamento. Pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação.
Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, olha o cerne da porção aqui. Circule aí. Participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com a sua santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. É o Evangelho, né? Antes dos tempos eternos e manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a mortalidade mediante o Evangelho. Paulo está evangelizando Timóteo novamente. Porque é o Evangelho que anima o coração da gente, é o Evangelho que mantém o nosso ministério vibrante, amados. Não são as nossas habilidades, as nossas formações, é o Evangelho. Para este Evangelho, essa repetição não é à toa. Eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou, ele fala de novo, sofrendo estas coisas. Mas não me vergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado, aquele tesouro, o meu tesouro, até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Deus, por favor, fala conosco através de Paulo. Fale conosco através desse texto mais uma vez. Faça mais uma vez, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto pode ser dividido em dois blocos. Primeiro, recordações. Recordar é viver. Recordações acerca de Timóteo. Versículos de 1 a 5. E depois 6 a 7, recomendações a Timóteo. Em cima daquilo que Paulo havia recordado a Timóteo, ele agora faz as suas recomendações. A saudação, amados e amadas, é muito própria. E se você for comparar a 1 Timóteo, ele saúda assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus nosso Salvador, de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. A segunda carta, similar, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida eterna em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Paulo quer ter Timóteo próximo de si. Em Atos capítulo 16, você vai ver como que Paulo encontra aquele jovem Timóteo e como ele o convida a caminhar consigo, a caminhar na jornada ministerial e missionária. Situações específicas do ministério de Paulo, Timóteo está ali junto. Aos Filipenses, no capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: olha, esse garoto tem caráter aprovado, ele cuida, ele trabalha comigo como um filho que trabalha junto com seu pai. Ambos, tanto a 2 Timóteo como 2 Coríntios, Efésios, Colossenses, Paulo deixa claro que ele era apóstolo pela vontade de Deus. Não vou entrar em detalhes a respeito disso, mas apenas dizer de que ele tinha consciência de que o que ele fazia era porque Deus estava com ele. Quando a gente perde esse vislumbre, amados, a gente perde tudo. A expressão em Cristo Jesus, que Paulo saúda aqui a Timóteo, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, que é uma alusão à vida eterna, em Cristo Jesus, é uma expressão cara, você sabe disso, são 83 vezes nas cartas do Novo Testamento, que Paulo usa essa expressão para enfatizar a união dos crentes com Cristo e a nova identidade que eles têm. Amados, acerca dessa promessa da vida, evoca aquilo que eu já disse. Paulo não tinha esperança nenhuma de sair vivo da cova mamertina.
não tinha esperança. Ele agora só confia na promessa da vida. Se você tem dúvidas acerca de qual promessa da vida é, e se de fato, quando eu estou falando de vida eterna, você quer uma prova, é só você ir em 1 Timóteo 4, 8, que você vai ver. O exercício físico, eu sei que tem gente que deturpa esse texto, tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Né? Amados, é só você ler Atos dos Apóstolos, ler várias das epístolas de Paulo, você vai ver Timóteo ativo. Paulo confiava nesse rapaz, que aqui deveria ter os seus 30, 35 anos de idade, porque a expressão que Paulo vai usar para juventude, foge das paixões da mocidade e outras expressões mais em caráter muito afetivo e afetuoso evocam essa idade. Um jovem com temperamento introspectivo, vou entrar em detalhes depois, precisava ser encorajado, animado. Eu não gosto de fazer comparações e nem você deve gostar também, se for prudente, obviamente. Não compará-lo com Tito. Tito era um outro cara. Tito era um homem que colocava ordem nas igrejas, de acordo com o que Paulo lhe orientava, como ele falou acerca das igrejas de Creta. Tito era, se a gente fosse hoje em dia usar esse termo, Tito era operacional. Timóteo era muito passional. Timóteo era o sujeito que caía. Quando eu fico imaginando aqui, quando ele achava que não pregava bem. Nós temos alguns Timóteos aqui, quem sabe não, certamente. Termina e fala, poxa, mas eu poderia ter feito melhor. Timóteo era desse jeito, eu poderia ter sido melhor. Paulo chama Timóteo, olha Timóteo, chega junto, porque você não veio me ver, Timóteo. Ao longo da história, amados, você vai saber que Timóteo, eu deduzo isso. Ao final de Hebreus, o autor aos Hebreus, ou a autora, vai dizer que Timóteo foi solto. Eu deduzo historicamente, amados, estamos aqui com professores, inclusive professor Israel Belo, que Timóteo, até quando pegou coragem de ir para Roma para visitar, Paulo já tinha sido morto. Ele não sabia de nada, chegou lá, ainda ficou preso. Então, quando Hebreus foi escrita, a carta aos Hebreus foi escrita, fez essa menção, olha, Timóteo foi solto. Timóteo foi solto. O único que tinha acesso à prisão de Paulo nesse contexto era Lucas. Só Lucas está comigo. E eu deduzo também, historicamente, que Lucas tinha acesso àquela prisão por ser médico. Como que Deus usa a sua profissão, como que Deus usa a sua posição, como que Deus usa a sua influência. Paulo, amados, me permita até fazer aqui uma brincadeira, mas é coisa séria. Ele quer tanto ver Timóteo que ele chega até a sugerir colocar um ciúminho no coração de Timóteo, quando ele vai dizer no capítulo 1, versículo 16, dizendo, Onesíforo nunca se envergonhou de mim, ele até veio me ver. Então é como se dissesse o seguinte, olha, ele veio me ver. Onesíforo veio me ver. E aí, Timóteo? Não se envergonha, Timóteo. Não se envergonhe, Timóteo. Mas Timóteo está com medo, amados. O homem de Deus também tem medo. O homem de Deus também precisa ser encorajado a confiar mais na promessa da vida eterna do que nos galanteios da vida odierna, da vida atual. Timóteo está preso ali, Timóteo está deprimido, se não existencialmente, mas ele está na igreja de Éfeso. Esse é o tempo que Timóteo está em Éfeso, enfrentando falsos líderes, enfrentando uma pedreira, amados, que somente nós pastores sabemos. Paulo ouvia falar daquilo que estava acontecendo aos Efésios. Paulo estava sabendo que aquela igreja já estava se decaindo, tanto é que 20 anos mais tarde, quando Jesus vai escrever as cartas historicizadas por João na ilha de Patmos, ele fala da igreja de Éfeso como sendo uma igreja, no capítulo 2, que havia perdido o primeiro amor. E Timóteo estava ali. Timóteo estava quebrando uma pedreira. E Paulo está dizendo, Timóteo, versículo 3,
Eu dou graças a você, a Deus, por você. Timóteo, eu sirvo com consciência limpa. Eu lembro de você nas minhas orações. Paulo, amados, é um intercessor. Nós precisamos de pastores mais velhos intercedendo por pastores mais jovens. Nós precisamos parar com essa dicotomia. Nós precisamos parar com essa rivalidade. Nós precisamos de homens intercessores. Você já tem orado pelos seus sucessores? Paulo, amados, é alguém aqui que Dona Dorvalina Bezerra, lá do Seminário Betel Brasileiro, em Campina Grande, vai escrever um livraço chamado O Poder da Intercessão. É um livro só para adultos espirituais. Ela fala de que o intercessor, amado, se coloca na torre de vigia, igual a Abacuque 2:1. O intercessor é alguém que está no lugar secreto da oração. Só que ao mesmo tempo que ele está no secreto da oração, ele também compartilha daquilo que está acontecendo no mundo. Progresso tecnológico, acordos de paz, atuação de governantes, projetos para reduzir fome e miséria, programas de desarmamento, luta contra a corrupção, enfim. Isso é consciência limpa. Paulo chega para Timóteo e diz o seguinte: Timóteo, eu lembro de você nas minhas orações, mas eu também lembro das tuas lágrimas. E eu estou ansioso para te ver, Timóteo, para que eu me transborde meu coração de alegria. Paulo, amado, está sentindo necessidade de alguém que esteja junto com ele. A segunda carta de Paulo a Timóteo é uma cobrança, é um apelo por lealdade. Você tem que ler essa carta sob a perspectiva de alguém que está dizendo: eu quero que você seja leal até o fim, participa comigo. Sofre comigo. Ministério pastoral, amados, não é para os fortes, não é para os doutos, não é para os melhores preparados, porque gente que se julga bem preparada é inapta para o ministério pastoral. Tem que ser sem vergonha, para depender, para correr atrás, para dobrar o joelho, para se envergonhar diante de Deus, da sua própria personalidade. Por isso que Paulo vai dizer várias vezes: não se envergonhe, reavive o dom. Timóteo, dependa de Deus. Eu lembro das suas lágrimas, eu estou ansioso por ver você. Eu lembro da sua fé sem fingimento. É interessante que Paulo está olhando para trás, né? Eu lembro da sua fé. Aquela fé simples. Há obreiros amados que têm perdido a fé sem fingimento. Estão adicionando muitas coisas à fé. Estão potencializando a fé com habilidades, com conceitos humanistas. Estão buscando ferramental humano. A fé sem fingimento não pode ser perdida, é a fé sem mistura, amados. Não dá para a gente perder isso. Não dá para perder essa capacidade de corar-se, no sentido de ficar corado, diante das situações que a gente vive. Paulo está dizendo: Timóteo, seja homem, Timóteo. E homem chora, sim, Senhor. Eu lembro das tuas lágrimas, Timóteo. Eu lembro. Tem obreiros, amados, e Leonardo Ravenhill, o avivalista pentecostal, para dizer que eu não cito também outras linhas. Ele diz o seguinte: a igreja precisa chorar por não ter mais lágrimas para chorar. A A.W. Tozer, que é também outro avivadinho, vai dizer que a grande tragédia da igreja são os olhos secos, amados. Muita gente de olho seco. Muita gente que não chora mais. Então, Paulo está dizendo: Timóteo, eu lembro das tuas lágrimas, Timóteo. Eu lembro das tuas lágrimas. Eu quero ver você. Só quero ver você, Timóteo. Eu lembro da sua fé. Sem fingimento, como eu já disse, a mesma, é uma fé hereditária, amados. Eu não sei, a minha teologia não explica isso, mas é uma fé hereditária. Habitou primeiro em Lode, depois em Eunice,
E aí, para eu evitar recaídas, eu cito Calvino. Timóteo foi criado de tal modo que ele pôde sugar a piedade junto com o leite materno. É o mestre, né? É o mestre. Timóteo foi criado de tal modo que ele pôde sugar a piedade junto com o leite materno. Tem tudo a ver com 1 Pedro 2,2. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. E agora, amados, vem as recomendações, de 6 a 14. Paulo já havia dito, eu lembro, Timóteo, o verbo lembrar acontece aqui 3 vezes só nessa parte. Depois, no versículo 6, ele vai falar de novo o verbo lembrar. E depois também 2,8, ele vai falar, lembre-se de Jesus Cristo. Mas eu quero destacar o primeiro ponto, 3 vezes, lembro. E agora a recomendação, 6 a 14. A primeira recomendação, vamos lá. Reavives o dom de Deus. Desperta esse dom de Deus. Ô, Timóteo, tem alguma coisa morta aí? Pega mal falar isso, amados, mas vamos falar. Tem pastor que tem alguma coisa morta dentro de si. Já está fedendo já. Eu converso com colegas, amados, que a gente precisa tomar cuidado para não sair realmente doente. O cara está morto. O cara está azedo. Eu disse isso na minha última mensagem aqui, o pessoal, um ao outro falou, é gente que foi batizado em suco de limão, está sempre desanimado, azedo. Só vê o lado negativo, fala mal da igreja, fala mal da liderança da igreja, faz piada sobre diácono, não faça isso. Inveja o ministério dos outros, ou diminui o ministério dos outros. Mas também com aquele orçamento eu faria muito mais. Gente morta. Gente, uma pessoa dessa é uma desgraça ambulante. Só conta coisa ruim. Então reaviva o dom. Tem algo que está morto dentro de você, Timóteo. Eu lembro a você, reavive o dom de Deus. Você lembra quando houve a imposição de mãos, e havia toda uma questão, desde o Antigo Testamento, da ideia de separar pessoas para o ministério, quer seja como profeta, como sacerdote, como rei, na Antiga Aliança. Na Nova Aliança, a prática de impor das mãos continua também, então, no sentido de separação, não é nenhum poder xamânico que é liberado pelas mãos, não. É apenas uma questão de honra, de separação, de destaque. Se você tem dúvidas a respeito disso, porque você é um cara que tem dúvidas mesmo, vá lá em Atos capítulo 13. Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. A ideia é essa, amados. Timóteo, cadê o ardor, Timóteo? No grego, a ideia de reavivar o dom de Deus é acender a chama, inflamar a mente, é reavivar. É aumentar o fervor, amados. Essa é uma necessidade que a gente tem em muitos obreiros e crentes no geral, sobretudo aqueles que estão em posição de liderança. Uma versão americana, a NEB, e a NVI pegou essa ideia, traduziu assim: ponha em chamas o dom de Deus. Me lembro de John Wesley, o outro também avivadinho, que disse o seguinte: inflame no púlpito, pegue fogo no púlpito, e as pessoas vão vir de longe para ver-te queimar. Essa é a ideia, mas você não pode falar das grandezas de Deus de maneira mochorrenta, neologismo, de maneira despretensiosa, desanimada. Talvez a palavra que Deus tenha para você nessa segunda oportunidade de mensagem no congresso é:
põe em chamas o dom de Deus. E Paulo, ato contínuo, vai dizer o seguinte: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Qual o destaque que eu dou? É apenas um, é o pronome. Ele coloca o pronome no plural, nos deu. Talvez se você, pastorzão, fosse exortar um seminarista, um pastor novo da sua igreja, porque Deus não lhe deu. Aleluia. Mas Paulo disse não, Deus não nos deu. Paulo disse: Timóteo, eu estou com você, Timóteo, eu sinto também isso. Você não acha que eu tenho vontade também de sair? Você acha que eu também não tenho vontade de desistir? Mas Deus não nos deu, Timóteo, espírito de covardia. Ou a NVT vai traduzir assim: um espírito que produz temor e covardia. Não. Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Vai que é tua, Timóteo. Vai que é tua. Vai para cima deles, Timóteo. Cuide dessa igreja de Éfeso. Mas vem me ver, Timóteo. Vem me ver, Timóteo. E Timóteo acordou e foi. Já era tarde, mas ele foi, ficou preso, sofreu, cresceu junto ali naquele contexto. E é lembrado pelo autor aos Hebreus: o irmão Timóteo está solto. Segunda recomendação, amados, vamos caminhar junto aqui. Timóteo, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Não se envergonhes. O seja sem vergonha pega mal, mas não tenha vergonha, Timóteo. Não. Eu sei que eu estou sofrendo, Timóteo. Eu sei que eu não sou um bom cartão postal, Timóteo. Eu sei que eu não faço parte, talvez, de um bom item para o seu currículo vitae, Timóteo. Eu sei que caminhar comigo é flertar com o perigo, Timóteo. Eu sei que tirar uma selfie comigo vai te comprometer, Timóteo. Mas, Timóteo, sofre comigo, Timóteo. Não se envergonhe, Timóteo. Não se envergonhe. Não se envergonhe do testemunho. E aí a palavra testemunho, todo mundo sabe, martiria. Não, do testemunho. Gente, essa ideia de testemunho hoje no português e no brasileiro, no Brasil, então, confundiu tudo, né? Hoje é você contar algo bom. Conta uma bênção, irmão. Contei meu testemunho. Não, mas no sentido bíblico, testemunho é um termo forense, é um termo de tribunal. Não é um lugar para se conseguir uma plataforma de exibição de dons, de talentos, de sermões, de falas. Não é passar informações sobre aquilo que você crê. Julgamento é estabelecer ao limite das suas próprias forças e integridade física o valor de seguir a Cristo. É uma forma de validar. Testemunho é uma validação do seu ministério até as últimas consequências. Isso é martiria. Atos 1:8. Vocês serão minhas testemunhas. É isso. É testemunha, amados. É ficar com a corda no pescoço. É se arriscar. Não tenha vergonha do meu testemunho. Eu sou prisioneiro. E Paulo vai dizer: eu sou prisioneiro. Efésios 3:1, 4:1, a Filemon. E Paulo sempre dizia o seguinte: eu sou prisioneiro de Cristo. Eu não sou prisioneiro de Roma. Eu não sou prisioneiro do imperador. É Cristo. Eu sou preso a Ele. Terceira recomendação, que eu já repeti aqui várias vezes, porque é o cerne dessa exposição, eu creio, é participa comigo dos sofrimentos, que é uma palavrinha só no grego, que tem a ver o seguinte: passa esse momento difícil comigo, Timóteo. Participa comigo. Padeça comigo. A palavra patel ou patós está envolvida, é raiz. Viva a minha paixão, mas é paixão no sentido de paixão de Cristo, né? É no sentido de dor, de apatia, de doença, de enfermidade, de labor, de passar momento difícil, amados.
Participa comigo. Participa comigo dos meus sofrimentos. Mais tarde ele vai dizer, por exemplo, no capítulo 2, versículo 3, participe dos meus sofrimentos. Paulo destrincha aqui, amados, a essência do Evangelho, a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. E aí ele vai falar sobre o Evangelho, que eu já cantei essa pedra para vocês. Paulo está evangelizando, amados. John Bridge vai dizer que nós precisamos, amados, pregar o Evangelho a nós mesmos todos os dias. Essa é a ideia. E Paulo está compartilhando o Evangelho, está dizendo, olha, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou, todos os verbos aqui no auristo, ação completa. Nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, a aliança da redenção, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, também auristo, tá ok, gente? Ação completa. Ele já destruiu a morte, como trouxe a luz e a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Paulo está dizendo o seguinte, Timóteo, eu já estou vivendo numa outra dimensão. Timóteo, vem para cá, vem para essa esfera comigo, Timóteo. Timóteo, eu já estou olhando além, eu já estou lá. Eu já estou lá. Essa história de escatologia realizada, que o Dodge depois vai desenvolver, do já e o ainda não, aquela coisa toda, Paulo já está no ainda não há muito tempo. O ainda não para Paulo já era o já. Agora pegou, né? O ainda não já era o já, Dario. Ele era o sujeito, amados, ele era um touro indomável, um touro indomável. Ainda mais porque ele está preso mesmo, ele não tem nada a perder. Então ele ainda chama Timóteo para essa furada santa. Timóteo, vem comigo, porque o Evangelho faz isso. Num tempo, amados, em que a palavra Evangelho tem sido tão destruída. Na perspectiva de Paulo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele vai escrever isso aos Romanos. Evangelho é a coisa mais preciosa que existe, amados. Nós precisaríamos nos honrar de sermos chamados evangélicos. Mas hoje a coisa está difícil. Mas não é por causa do termo, é por pessoas que ostentam o tal. Precisamos resgatar isso. Tem um livreto, amados, abençoado, David Ira, chamado Eu Sou Chamado. Ele fala que Deus levanta líderes para garantir que o Evangelho seja pregado, aplicado e valorizado na vida diária da igreja. O propósito do ministério procede de e gira em torno do precioso Evangelho. Remova o Evangelho e o ministério bíblico autêntico desaparece. John Bunyan, por exemplo, amados, John Bunyan, no século XVIII, que coisa fabulosa. Ele esteve na cadeia por 12 anos. Porque ele era um autodidata, um latoeiro, um homem simples, um escritor prolífico e excelente, brilhante, autor do Peregrino, um dos livros mais vendidos do mundo inteiro, de fala inglesa, é uma leitura extraordinária, e era-lhe proibido pregar, batista. E ele disse, não, eu vou pregar. E quando ele estava preso, amados, soltavam ele de vez em quando, ele voltava e pregava. Aí prendia o cara. A filha mais velha dele era cega, pedindo esmolas na frente da penitenciária onde ele estava preso. Ele vendo aquela situação toda, chegava para ele e falava o seguinte, ô John Bunyan, nós vamos te soltar, mas você não pode pregar. Mas John Bunyan, você não está entendendo. O que você vai fazer quando você sair daqui? Ele falava, eu vou pregar. Eu vou pregar. John Bunyan acreditava, amados, ele dizia muitas vezes e pensava, essa era a essência do pensamento bunniano, de John Bunyan. Tanto é que Spurgeon mais tarde vai dizer que John Bunyan era tão bíblico que se você furasse ele em qualquer parte do seu corpo, saía sangue bíblico. Meu Deus do céu, vai ser fiel assim lá em Londres, amados, no século XVIII. John Bunyan pensava o seguinte, de que adianta ser um pastor livre se eu não posso pregar o Evangelho?
Hoje, amados, querem nos chamar para fazer casamentos, para fazer sepultamentos, para irmos nas escolas, para darmos aulas nas universidades, mas diz o seguinte: só não pode falar do evangelho. Então é melhor falar, eu não vou. Se não é para falar do evangelho, eu não vou. Eu vou falar de autoajuda, eu vou falar de cura interior, eu vou falar de amor entre as nações, eu vou falar de Dom Leão, do Papa Leão, não vou falar de nada. Eu vou falar de Jesus, o leão da tribo de Judá. Eu vou falar do evangelho, eu vou falar de Jesus. Então eu não falo. Se não é para falar de Jesus, eu não falo. Eu não falo. Pastor, dá uma palavrinha no meu aniversário. Eu vou falar de Jesus. Não, porque tem muita gente que já viu, né, pastor? Tem católico, tem espírita, tem muita gente intelectual, sabe, que não tem muita maturidade. Não tem maturidade, ou eu falo de Jesus, ou eu não falo. Não falo. É isso que Paulo está dizendo. Ô Timóteo, não é o seu poder, Timóteo. É segundo o poder de Deus, versículo 8, que nos salvou, que nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, da graça que nos foi dada antes dos tempos eternos, manifestada agora pelo aparecimento de nós, de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, trouxe a luz, trouxe a vida, a imortalidade mediante o Evangelho. E Timóteo, para este Evangelho, versículo 11, é que eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Ele usa 3 títulos aqui. Pregador é um arauto, né? O arauto é alguém que vai falar, amados, em nome da autoridade. Hoje não existem mais arautos, mas existem porta-vozes, não é? O porta-voz do governo americano, por exemplo, que fica difícil, porque falar o que o Trump está dizendo é uma tarefa difícil. E depois muda, e fica o arauto. O Brasil não tem isso, o Brasil não tem uma tradição de porta-voz. O último que teve, se eu não me engano, foi o Fernando Henrique. Os outros tiveram, mas não davam protagonismo. Fernando Henrique até dava. Tinha um rapaz, um senhor, que falava, nós precisamos de proclamações oficiais. A ideia do queriço, do queres aqui, ou a mesma raiz do querigma, o verbo proclamar, queruso, é proclamar em nome de outrem. Gente, você não tem mensagem, eu não tenho mensagem. Quem colocou na sua cabeça que você tem alguma mensagem para dar? Você fala aquilo que o rei mandou, cara. Você é um papagaio ungido. O arauto, estou avacalhando com querussos aqui, mas é um papagaio ungido. Deus mandou dizer isso daqui, eu estou dizendo. Eu sou, Timóteo, não larga o osso, Timóteo. Não desanima, Timóteo, porque foi para isso que eu fui pregador, apóstolo e mestre. É como Jesus falou lá no Evangelho de Marcos, no início lá. O Pedro correu atrás de Jesus. Você lembra disso? Está lá no início, capítulo 1. Cadê você? Está todo mundo te procurando, Jesus. E Jesus falou o seguinte: eu vim pregar nessas regiões aqui. Foi para isto que eu vim. Vai lá. Jesus tinha foco, amados. Foi para isso que eu vim. Eu vim para pregar, eu não vim para contar história. O texto prossegue. Por isso estou sofrendo essas coisas. Você acha que pastor vai sofrer, amados? Por quê? Porque ele é pregador, apóstolo e mestre. Todo pastor precisa sofrer, amados. Se não está sofrendo, está em pecado. Tem que sofrer, não adianta. Alguma coisa tem que sofrer. Tem que ter uma história de doença para contar. Não tem como, amados. Tem que ter uma história. Eu tenho uma história recente. Domingo de manhã, eu perdi a hora de ir para o culto. Eu estou tão cansado, amados, com 2 igrejas. Uma igreja que eu vou te falar uma coisa, essa eu nem vou falar muito, porque senão eu vou chorar e vocês vão chorar também. A coisa é difícil. Tive um sábado intenso e tal, aí fui dormir. O nosso IBD 9 horas. De repente, eu e minha esposa também, nós estamos juntos, a gente compartilha essa cacopatia, esse sofrimento ruim. De repente ela pula da cama: amor, são 9:10. Mas eu chego lá, o meu auxiliar já estava preparando para tomar posse. Ele está aqui.
Porque ficou mesmo, ele ficou assim, será que sou eu, Senhor? É um sinal, não é? É um sinal. Uma diaconisa chorando. E eu não deixei os hinos preferidos, né? Pastor, o que aconteceu? Aí eu fiquei envergonhada, mas pensa no homem envergonhado. 9h15 eu consegui me situar na frente, na minha tribuna, no púlpito, para começar a aula do EBD. Eu olhei para o povo olhando, mas cismado assim. Os mais gaiatos que eu sabia que depois iriam pegar no meu pé, mas não ousaram brincar. Eu falei, irmãos, me perdoe, isso nunca aconteceu. São 31 anos ali, amados. Eu estou cansado. Aconteceu, vou precisar vigiar, e os irmãos vão precisar orar mais por mim. Não sei. Caminhando para o fim. Mas eu não me envergonho, Timóteo. Porque eu sei em quem tenho crido. Outro pronome importante aqui. Não é o quê. É quem. Você não crê numa causa, você não crê numa ideologia. Você não crê numa denominação. Senão você estaria roubado mesmo. Você crê em uma pessoa. Em quem tenho crido. E eu estou bem certo que Ele, aleluia, é poderoso. Eu gosto da Ara. Eu leio a NAA, amo a NAA, mas a Ara foi a Bíblia que eu decorei. Para guardar o meu tesouro até aquele dia. Eu só peço, Timóteo, que você mantenha o padrão. Aí essa recomendação de manter o padrão no original é assim, mantenha o esboço. Mantenha o exemplo. Meus amados, por favor, estou estourando o tempo, mas eu preciso falar isso. Não inventa moda, não. Siga o modelo, cara. É igual quando o Senhor orientou Moisés para a construção do tabernáculo, né? E está sempre lá em Êxodo, conforme o modelo que Deus havia lhe dado. Conforme o modelo, esboço. A palavra é a mesma. Só siga o modelo, gente. Siga o esboço e vá em frente. E a última, então. Guarda o bom depósito, guarda o bom tesouro. E aí eu faço uma relação. Ele é fiel e poderoso para guardar o meu tesouro. E agora ele termina dizendo, guarde o bom tesouro. Meu tesouro, bom tesouro. É a mesma coisa. E o verbo guardar é manter vigilância. Manter vigilância. Eu preciso fazer um apelo a vocês e a todos nós. Diante dessas recordações e recomendações, foi dito isso ontem aqui, por cima, mas já deu para pescar, e essa vai ser a linha. A gente precisa cuidar do nosso coração. E em Deus, vigiarmos. A recomendação é, participa comigo dos meus sofrimentos. Eu tenho usado em nossa igreja de Lourenberger um discipulado para homens chamado Cada Homem um Guerreiro. É melhor do que o legendário, com certeza. Cada Homem um Guerreiro. Produzido pela Rádio Transmundial. Material de excelente qualidade, bíblico. Nesse livro há uma lição que diz que os homens cristãos, hoje, no contexto dos Estados Unidos e também no Brasil, os cristãos, nós não enfrentamos pressões terríveis de perseguição como o da Índia, da Ucrânia e de outros lugares. Mas ele denuncia que a gente tem casos extraconjugais, nós temos pastores abandonando suas famílias,
que homens que usam pornografia não fazem nada para Deus. Segundo o Instituto de Pesquisa Barna, os cristãos americanos se divorciam com a mesma frequência de homens que não possuem herança cristã. 50% dos homens que se chamam de cristãos usam pornografia regularmente. E aí essa eu quero contar para terminar, para deixar algo para amanhã. Em 2009, numa conferência para homens cristãos em Omaha, nos Estados Unidos, um professor, Steve Ferry, compartilhou o resultado chocante de sua pesquisa. Preste atenção. Ele entrevistou mais de 200 pastores que haviam caído em desgraça por manter casos amorosos com mulheres da sua igreja. Ele analisou os dados, cruzou os dados e descobriu 3 erros fatais que todos aqueles homens tinham cometido. Eu vou terminar com essa fala. 3 erros fatais. Isso precisa servir como advertência para nós. Primeiro, eles deixaram de fazer ou de prestar atenção, de priorizar o tempo devocional. Todos. Se você não ter feito a sua devocional, você é o candidato ao adultério. Isso é marca. Segundo, que apareceu em todos os casos de pastores que haviam caído em desgraça por conta de pecado conjugal. Eles deixaram de prestar contas a outros homens a respeito da vida devocional. Essa falta de mutualidade, de chegar e dizer o seguinte: como é que você está fazendo? Como é que você está? Me ajuda nessa área. Tá? E terceiro, aconselharam mulheres em ambientes fechados. Cara, tem que botar vidro na porta, na janela, porta aberta, chama a esposa, faz alguma coisa. Vigia. Ninguém é imbatível. Ninguém. Palavra de Deus para você e para mim nesta manhã. Participe comigo. Paulo disse a Timóteo e a palavra de Deus diz para nós hoje. Participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Satanás, se Paulo tinha Nero fungando no seu cangote, o senhor do Nero ainda está em atividade. E ele continua querendo roubar, matar e destruir ministérios. Vamos vigiar, minha gente. Oremos ao Senhor. Pai de amor, toma-nos em tuas mãos. A luta é renhida, o negócio é feio mesmo, mas a gente não vai desanimar. Nós vamos permanecer em humildade, admitindo nossas vulnerabilidades, mas entendendo que essas recomendações bíblicas são para todos nós neste tempo, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.